Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus ministrou no meu coração esta noite. Amém? Vou estar lendo porque eu escrevi tudo, tá bom? Olha só. Se eu sei quem eu sou em Deus e onde estou em Deus segundo a sua vontade, é fato que também saberei para onde eu irei e em quem me tornarei em Deus, enfim. Mas se eu viver no automático e não ter noção de quem eu sou em Deus e onde eu estou em seus planos e para onde vou segundo a sua vontade, então a minha vida será confusa, trabalhosa e sem direção ou noção do porvir. Enfim, a fé se torna em simples e cansativas ações ou obras religiosas, programadas e vazias do real propósito pessoal de Deus para a minha vida. Entenda, tua vida tem um propósito, tem um motivo de existir, um propósito maior do que você pensa ou desejas. Uma missão que só tu deves fazer com a ajuda de Deus. Ou seja, ninguém pode fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Você vai dar conta naquele dia, no grande dia diante do trono do Senhor. Deus vai requisitar de ti não só os dons, porque no momento que você é chamado, você nasceu, o Senhor já te chamou desde o ventre. Desde o ventre Deus te chamou para fazer uma grande obra, uma missão. E nós confundimos obra social e obra religiosa com a verdadeira obra, a missão que Deus entregou nas tuas mãos, na tua vida. Mas essa missão tem que ser revelada para ti, porque muitas vezes estamos, como diz aqui, presos num sistema circular de religiosidade, em atos, e fazer isso, fazer aquilo. Não quer dizer que você não tenha que fazer isso. Eu quero dizer para ti que a tua existência tem um motivo real. Deus te criou com dons e Ele te encheu de dons e qualificações para cumprir essa missão com exatidão, com perfeição, dentro e fora da igreja. Ninguém pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quer um exemplo? Tantas pessoas que chegaram na terra foram para a igreja, amém? Louvavam a Deus, cantavam, mas lá fora na sociedade foram pessoas incríveis. Abriram empresas, criaram nomes e logotipos e empresas que sustentaram milhões e milhões de pessoas durante anos e anos. Ou seja, Deus não quer somente que você seja um religioso praticando sua religiosidade, sua fé, mas Deus te chamou com inteligência, sabedoria e entendimento sobre algo que você tem que fazer aqui na terra e ninguém pode fazer no teu lugar. Mas como saber? Buscando pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo, porque é Ele que revela a nós aquilo que fomos chamados. E nós fomos chamados, e o Senhor acrescentou já desde o ventre materno, Ele acrescentou, Jeremias capítulo 1, versículo 5, Ele acrescentou os dons, Ele acrescentou a autoridade, Ele acrescentou tudo isso, só precisa ser revelado para ti e para mim. Realmente para que você veio a esta terra? Existe uma missão a ser cumprida. E não se refere a estar dentro de uma igreja simplesmente fazendo coisas de cristão ou religioso. Mas se você se apegar, colocando a tua missão, a missão que Deus colocou na tua vida, estabelecido somente num templo, só fazer isto, só louvar, o outro é só pregar, amém? O apóstolo Paulo fala, se você foi chamado realmente para pregar, coloque todo o teu esforço nisso, aprenda, estude, se aperfeiçoe. Se é para louvar, aprenda, se evolua nisso, faça canto, faça o que tiver que ser feito, mas tudo debaixo de muita oração,
jejum, oração e unção de Deus. Porque não pode ser feito de qualquer maneira. A igreja do Senhor não é uma empresa. E você não é simplesmente algo que veio para fluir nessa terra e brilhar nessa terra. Não. Nós nascemos para fazer o Cristo vivo ser conhecido, o nosso Deus ser conhecido. Ou seja, como o próprio João Batista falou, que eu diminua e ele apareça. Nós viemos aqui e estamos na terra, fomos chamados desde o ventre materno para que se manifeste a glória de Deus através de nossa vida. Em nossa vida e através da nossa vida, para que o mundo conheça o nosso Deus, para que o mundo conheça o nosso Cristo Jesus, não só de palavras, mas de atitudes. Não só de atitudes, mas de resultados. Ou seja, você cumprindo a tua missão como ela é e foi chamado. Não abandone o teu chamado e não confunda obra social, obra religiosa com o chamado. Lembre-se, esteja sempre no centro da vontade de Deus, mas você precisa descobrir, porque este chamado, este dom, ele é revelado pelo Espírito Santo. E se você não busca isso, ele vai tentar mostrar para você, ele vai tentar te mostrar. Por isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem nem permanecer na igreja. Por isso, não conseguem nem permanecer na vontade de Deus dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente se apega só nesse ponto. E rejeitamos esse. Não deixe de fazer isso, mas vocês têm que procurar realmente fazer aquilo. Ou seja, procure fazer aquilo que Deus te chamou. Você nasceu para algo, não somente para estar no mundo religioso, mas aqui na terra. Nós nascemos para fazer a diferença nessa terra. E não como religiosos, mas como homens de Deus e mulheres de Deus. Entenda isso. Quando Jesus Cristo veio, ele desbancou a religiosidade e nos ensinou a agirmos e crescermos em Cristo Jesus e em Deus pelo Espírito Santo, em sabedoria e conhecimento. Entenda que Jesus ele não veio apoiar a religião, mas a prática da Bíblia e a prática da vontade de Deus. Em momento algum ele falou sobre a religião, abrir um ministério com religião tal. Não. Se existe hoje, é porque Deus abriu as portas e colocou um templo para que nós se reunisse e nos fortalecesse espiritualmente, para que tivéssemos força e sabedoria para buscar lá fora e mostrarmos lá fora a glória de Deus em nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, levanta e resplandeça a tua luz. Precisamos entender o nosso chamado. E é só o Espírito Santo, orando, jejuando, clamando ao Espírito Santo para que ele nos revele o real motivo de eu existir, o real motivo de você existir. Busque pelo Espírito Santo de Deus e peça a ele para te revelar. Muitas vezes pedimos ao Espírito Santo para nos dar poder, para revelar a vida deste, para entregar recados na igreja. É necessário, é preciso isso, mas não rejeite também aquilo que Deus tem contigo, para não chegar lá em cima e perceber que você não cumpriu realmente a missão que Deus te deu. Naquilo que Deus transforma você nessa terra, naquilo que Deus te levanta nessa terra, Deus é glorificado. Lembre-se sempre disso. Mas o mundo está cheio de religiosos. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, com resultados reais de solução para este mundo, não só no mundo espiritual, como pregar a palavra, orar, interceder, socorrer aos pobres, socorrer aos fracos, buscar a ovelha perdida. Não é somente só isso. Deus tem algo especial contigo e é muito poderoso, mais do que você pensa, imagina ou até mesmo deseja. E para nós terminarmos, eu quero deixar uma palavra para nós. Olha só. Romanos capítulo 13, no versículo 11 em diante, diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Esta palavra é poderosa. O fim já chegou. Nós estamos às portas do arrebatamento. Então, revistamo-nos no poder de Deus, das armaduras do Senhor, da presença de Deus, ou em outras palavras, resumidamente, santificai ao Senhor. Buscamos a santificação, do propósito de Deus na nossa vida. Sabe qual é o maior propósito de Deus? Que eu e você subamos para o céu e com Cristo Jesus vivamos a eternidade. Não se deixe dominar ou escravizar, ou se deixe levar os costumes, as manias e toda essa legião de atitudes malignas da carne influenciada por demônios. Chegou o tempo do nosso Senhor nos resgatar dessa terra. Passaremos ainda por um pouco de tribulação, mas o Senhor nos levará daqui. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.